Você acha que o problema de Derry é um palhaço assassino? Tá olhando para o sintoma. Hoje a gente vai falar do motivo real da cidade dar errado desde o começo. Antes dos perdedores, antes de George, antes do nome Derry existir, já tinha uma presença presa no lugar. Não é lenda, é linha do tempo. E quando você junta os fatos do livro, percebe que o mal já estava lá esperando a primeira casa. O que vem depois só repete o padrão, e a cidade finge que é coincidência, sempre. Presta atenção. Derry não é assombrada do jeito padrão. Ela é um ponto do mapa onde tragédias se repetem com uma frequência absurda. Some gente, explode coisa, rola violência, e depois todo mundo age como se fosse só um dia ruim. A pista maior é que isso não começa em pessoas, começa no terreno. O livro deixa recortes, relatos e lacunas que se encaixam num padrão antigo, bem antes da cidade virar cidade. Quando você olha para os ciclos, dá para ver que existe sono e despertar, como relógio. Mesmo, milhões de anos atrás, algo atravessou o macroverso e atingiu a Terra. No livro It, no ritual de Shud, Mike e Rich veem essa queda em visão, via fumaça e transe. A ideia é direta. It não nasceu aqui. It chegou. E não chegou como visitante, chegou como força que se instalou num ponto específico. Depois disso, tudo em volta começa a produzir efeito acumulado. Medo, sumiço e repetição. Esse ponto vira o centro das histórias de Derry, mesmo quando ninguém fala disso em voz alta. O impacto não foi só físico. Ele cria uma ligação com o que existe fora do nosso universo. Uma âncora. A superfície segue, floresta cresce, o rio corre, mas a influência fica. E aí vem o que importa. Derry altera comportamento. A cidade minimiza a tragédia, esquece rápido e repete igual. No livro isso aparece como memória falhando, testemunha desviando e uma calma estranha depois do horror, como se o lugar obrigasse todo mundo a tocar a vida. Não é acaso, é regra. Dá para sentir. Os povos indígenas da região evitavam aquela área do vale. Eles não falavam em macroverso, mas tinham a regra prática. Não mora ali. Isso é anterior à colonização e pesa muito, porque é aviso repetido por gerações. Quando uma comunidade inteira evita um ponto no mapa por séculos, isso é dado, não coincidência. Aí chegam os colonos, cheios de pressa e certeza, ignoram o aviso e colocam raiz exatamente onde não devia. E a primeira consequência aparece bem antes do palhaço virar lenda local. Por volta de 1741, um grupo grande se instala ali. E vem o detalhe mais pesado. Centenas de pessoas desaparecem, algo perto de 300. Sem registro de guerra, sem doença explicando, sem corpos. Só somem. Isso é o primeiro sinal claro de que a atividade já estava funcionando muito antes do século 1900. E o mais estranho é como vira nota de rodapé, como se a própria cidade apagasse a memória para continuar funcionando. Esse tipo de apagão é parte do mecanismo e se repete, direto. Esse evento de 1741 sugere outra coisa. O ciclo de 27 anos não começou com a cidade grande, já existia. It dorme. Depois acorda, e quando acorda a cidade entra num período de coisas fora do normal. Depois tudo baixa, e o povo segue como se nada tivesse rolado. Essa alternância cria um efeito cruel. Derry parece sempre prestes a estourar, mas nunca aprende, porque as lembranças viram ruído, e o ruído vira silêncio. Aí o próximo ciclo entra fácil, sem resistência. E ninguém liga. Agora olha para a rua Neighbot. A casa não é só uma casa velha, ela fica perto do centro do problema. No livro, porão, poço e estrutura apontam para a conexão com o subterrâneo onde It se esconde. A casa vira um ponto de acesso, um lugar onde a superfície encosta no que está embaixo. E por isso ela volta na história sempre que o texto precisa lembrar. Derry tem camadas, e a camada de baixo manda na de cima. Não é adaptação. É pista repetida no próprio livro várias vezes, sem dúvida. O poço dentro da casa é o detalhe-chave, não é decoração.
Ele marca a ligação direta com o subterrâneo. No livro, Profundezas é tema constante porque It se move e se esconde embaixo da cidade. Então, o poço funciona como sinal. Ali tem passagem, ali tem algo perto demais da superfície. E o comportamento de Derry com isso é o mais estranho. Ninguém trata como emergência. Tratam como coisa esquisita, mudam de assunto e seguem morando ali. Esse costume de normalizar é o que sustenta tudo. Quando Derry cresce, ela cria esgoto, galerias e túneis. Isso facilita o movimento de It sem ninguém ver. Não precisa dizer que a cidade foi hipnotizada. Basta entender que a infraestrutura vira vantagem para o predador. Quanto mais Derry expande, mais caminhos subterrâneos existem e mais pontos de saída aparecem. Isso explica por que It surge em lugares diferentes, como se estivesse em todo canto. Na prática, ele só usa o mapa de baixo. E esse mapa foi crescendo por séculos. E aqui entra o ponto que muita gente ignora. Derry tem violência mesmo quando o palhaço não está em cena. Massacre em acampamento de lenhadores, explosão, tiroteio, crueldade coletiva. It pode influenciar, mas muitas vezes o ambiente já empurra as pessoas para decisões piores. A cidade normaliza o absurdo. Medo vira hábito. E quando isso vira padrão, It só precisa escolher a hora certa para aparecer e aumentar o estrago. O resto a cidade faz sozinha e ainda chama de caso isolado. Você vê isso no padrão social. Testemunha que não fala, vizinho que não se mete, autoridade que minimiza. Derry cria uma negação em massa. No livro, coisas horríveis acontecem e a cidade reage como se fosse só mais um dia ruim. Não é todo mundo cúmplice consciente. É pressão do lugar e é medo de encarar. E esse tipo de negação abre espaço para o próximo ciclo repetir igual, porque ninguém reage cedo, ninguém documenta direito, ninguém puxa o fio quando dá tempo. Isso é recorrente. Então a pergunta certa não é: por que It escolheu Derry? A pergunta é: por que Derry permite? A resposta volta para o começo. A origem é antiga, ligada à queda e ao ponto fixo no vale. It se alimenta ali porque ali funciona. E funciona porque a cidade foi construída no lugar errado. Quanto mais você entende a fundação, mais It vira consequência de um sistema rodando há séculos, não um evento isolado. O livro te mostra isso em camadas, como investigação, não como susto. Ponto. Isso também conecta Derry ao lado maior do Kingverse. Macroverso não é enfeite, é a explicação de por que certas histórias do King parecem ter a mesma força por trás. Derry é um caso extremo, porque existe uma origem localizada e um acesso subterrâneo que se repete na narrativa. É por isso que a cidade recicla a tragédia com nomes diferentes. A estrutura não muda, só muda a época e muda a vítima. E quem mora lá aprende a chamar isso de história antiga, até virar normal, para eles. Com Welcome to Derry chegando, a dúvida é simples. Vão mostrar essa fundação antiga? O desaparecimento de 1741, os avisos anteriores aos colonos e a ideia de que o vale já era proibido? Ou vão focar só no palhaço e no susto rápido? Se a série encostar nessas camadas, muda tudo porque o público entende que a cidade é parte do problema. E aí Derry deixa de ser a cidade do Pennywise e vira a origem do padrão.